Vamos agora falar sobre guerra na Ucrânia. O órgão de vigilância da ONU disse que não há indícios visíveis de minas ou explosivos na usina nuclear de Zaporíjia. A declaração acontece depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de planejar um ataque ao local. Segundo Zelensky, Moscou teria plantado objetos semelhantes a explosivos no telhado da instalação nuclear. Kiev afirma ter procedimentos prontos para um possível ataque russo à usina. O Kremlin negou as acusações e alegou que há uma grande ameaça de sabotagem por parte da Ucrânia. Zaporíjia é a maior usina nuclear da Europa e, desde março de 2022, está sob o domínio do exército russo, apesar de ser operada por funcionários ucranianos. A instalação fica na linha de frente da guerra, o que significa que bombardeios nas proximidades são comuns. Além disso, em diversas ocasiões, a usina foi desconectada da rede elétrica ucraniana, o que resultou no temor de um acidente nuclear. E em Kiev, 2 policiais ficaram feridos depois que explosivos foram detonados em um tribunal. O ministro do Interior ucraniano, Ihor Klimenko, informou que um homem que estaria sendo conduzido para uma audiência, suspeito de ter matado 4 guardas nacionais em 2015, tentou escapar do local. Primeiro, ele teria se trancado em um banheiro do tribunal e jogado um explosivo em 2 guardas, que ficaram feridos. Em seguida, ele teria corrido para outra sala e jogado um segundo explosivo contra os policiais. Klimenko disse a repórteres que o suspeito morreu no local e, segundo informações preliminares, ele teria se explodido. O ministro informou ainda que uma investigação está em andamento para determinar como este homem entrou no tribunal com os explosivos. Em suas declarações, ele não mencionou qualquer ligação entre o caso e a guerra. É assunto para o Lorival Santana. Lorival, apesar dessa negativa da agência da ONU, ainda há um grande temor no entorno do complexo nuclear de Zaporíjia. E aí a gente lembra do rompimento da barragem no sul da Ucrânia, que aconteceu no momento em que a Rússia vinha perdendo territórios na guerra. Hoje, essa realidade no campo de batalha, ela continua e foi agravada com a rebelião do grupo Wagner de mercenários. Isso pode levar a uma escalada nuclear do conflito? Sim. Primeiro, algumas questões técnicas. Explosivos no teto do local, mesmo onde está o reator, não são suficientes para implodir o reator, porque é um teto muito fortificado que foi feito, projetado para a queda de um avião. Se um avião cai sobre o teto dessa usina, ela não implode. Então, a única forma de fazer essa usina soltar uma radiação seria colocando uma grande quantidade de explosivos ao lado do reator ou no sistema de refrigeração, que indiretamente levaria, então, a um mau funcionamento e a uma dispersão da radiação. Nós estamos falando de Césio-137, o mesmo em relação ao que houve em Goiânia em 1987. Por outro lado, a Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, esteve lá na semana passada e disse que não viu sinais de explosivos. Isso não significa necessariamente que não haja esses explosivos. Se houver, foram colocados pela Rússia, porque a Rússia controla esse local desde o início da guerra, desde a invasão do ano passado. Os ucranianos não têm acesso físico a essa usina desde então, há 16 meses praticamente. Agora, o problema é meteorológico. Os ventos, neste momento, estão soprando para noroeste. Significa que, se houvesse uma implosão, uma radiação, uma liberação de radiação hoje, ela iria toda para o território ucraniano, Alemanha e Polônia. Não afetaria a área ocupada pela Rússia e nem o território russo. Então, nesse sentido, haveria uma janela de oportunidade meteorológica. E do ponto de vista militar, seria uma oportunidade para o governo russo, para os militares russos estancarem a contraofensiva que está dando os seus primeiros resultados, exatamente como fizeram com a barragem de Kakhovka. Então, o Putin acredita que o tempo está a favor dele, porque se um Donald Trump se elege
presidente no ano que vem, ele provavelmente teria uma atitude muito mais complacente com Vladimir Putin do que o Joe Biden. Ele lidera a OTAN, ele lançou fortes dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN durante o governo dele e tem dito que resolveria o conflito em 24 horas, sem explicar de que forma. Há suspeitas de que ele poderia forçar a Ucrânia a fazer as concessões que a Ucrânia não deseja. Carol. Obrigada, Lorival. Uma boa noite para você. Boa noite.